Vamos, neste bloco, iniciar com os casos facultativos na tela. Casos facultativos. Quais são os casos facultativos? Veja. Primeiro, antes de pronomes possessivos femininos no singular. Segundo, após a palavra até. Terceiro, esses são os casos clássicos, viu? Antes de nomes de pessoa, ou seja, substantivos próprios, né? Quando essas pessoas, quando não conhecidas publicamente. Antes de nomes de pessoas, faltou um S, quando não conhecidas publicamente. Ok? Vamos ver, caso a caso. Dei os relatórios à sua amiga. Veja o raciocínio. Bem, o verbo é transitivo direto e indireto. Quem dá algo a alguém. Os relatórios é o objeto direto. E aí vem a alguém. Não é assim? Perceba logo que esse a é o quê? É a preposição. Preposição. E o alguém a sua amiga. Esse a é o artigo. Bem, se eu juntar a preposição com o artigo, vai dar o acento indicativo de crase lá em cima. Mas, se antes de pronome possessivo feminino no singular eu tenho um caso facultativo de crase, então, ou vai embora a preposição, ou vai embora o artigo. Então, é um caso facultativo de quê? De artigo. De preposição, não. A preposição permanece. Se quiser, eu tiro o artigo. E é o que eu vou fazer no exemplo. Ao tirar o artigo, eu fiquei só com o quê? Eu fiquei só com a preposição. O artigo sumiu, tá vendo aqui? E aí, você vai tirar o acento indicativo de crase. E terá tão somente a preposição. Então, antes de pronome possessivo feminino, eu tenho um caso facultativo de artigo. Se usar o artigo, ele vai se aglutinar com a preposição. Irei até a esquina. Irei até a esquina. Quando você diz isso, você está dizendo que vai até a algum lugar. Ok? Então, vamos lá. Irei até a algum lugar. Veja que o próprio termo algum lugar é masculino. Então, esse a é preposição. Bem, essa preposição vai se juntar com algum lugar, a esquina. Preposição com artigo vai dar o acento grave. Agora, eu também posso me privar da preposição e dizer irei até algum lugar. Quem sairia agora é a preposição. E algum lugar seria o quê? Algum lugar seria a esquina. E eu agora fiquei só com o quê? Com o artigo. Quem foi embora? A preposição. No caso 2, eu tenho um caso facultativo de preposição. E o caso 3, referi-me a Paula. Bem, via regra geral, a coisa se dá assim. Antes de nome de pessoa conhecida publicamente, não se usa artigo. Essa é a ideia. Então, não se diz, em língua portuguesa, por exemplo, não se diz o Sarney está preocupado no Congresso Nacional. É Sarney está preocupado. Não se diz a Dilma ao se referir à presidente Dilma Rousseff. Não se diz a Dilma, e sim Dilma. Por ser uma pessoa conhecida publicamente, não se usa artigo. Essa é a regra geral. Quando a pessoa não for conhecida publicamente, você tem a opção de usar ou não o artigo. Veja, eu estou chegando à minha casa. Eu chego à minha casa e ouço a mulher, a minha esposa, dizendo para nossos filhos: vê se é
o Edivaldo que está chegando. Ó, como eu sou uma pessoa íntima entre os meus, ela deveria dizer, ver se é Edivaldo que está chegando. Ok? Agora, não confundir isso com regionalismo. Não é? O Pedro, a Carla, o Rogério, a Sandra, o Leandro, chegou. Isso é regionalismo. Ok? Ok, tá claro? Né? Minha esposa é do Rio de Janeiro. Ela tem essa característica regional. Né? Quem também é de Rondônia, bem o faz. Existem lugares onde você tem característico uso do artigo. Né? Mas o concurso público lá vai cobrar o quê? A norma culta. Que é algo que está acima das variantes regionais. Ok? Então vamos rever a nota. Vamos rever. São casos clássicos e facultativos. Releia. Ok? Vamos à frente. Julgue verdadeiro ou falso. Forneci os dados à minha colega, mas não os dei à sua. Julgue. Verdadeiro ou falso? Olhe. Quem fornece, fornece algo a alguém. Você está com o verbo transitivo que? Direto e indireto. Os dados é o objeto direto e aqui é o aí. Primeira coisa é olhar sintaticamente. Percebeu que você tem a preposição facultativa, é o uso do artigo. Então, aqui é um caso facultativo. Ou você diria, fornecer os dados à minha colega com acento grave ou sem acento grave. Mas não os dei à sua. Há uma teoria também que nos diz o seguinte, se o pronome possessivo não estiver seguido de seu substantivo, desde que haja a preposição antes, o acento grave é obrigatório. Então, aqui no final, eu tenho um caso obrigatório. Por quê? Raciocina. Porque a preposição, ela não pode ser retirada, né? Regência, quem dá algo a alguém. O os antes é o objeto direto. E o a sua é o aí. Essa preposição não pode sair. Agora, lembra que antes de pronome possessivo feminino eu tenho um caso facultativo de crase? Porque o caso facultativo é do uso do artigo. Não é isso? Pois bem, o artigo aí deixou de ser facultativo, passa a ser obrigatório. Por quê? Porque é ele que vai substantivar o pronome possessivo. E ele, claro, o pronome vai ser o núcleo do aí. Se eu não usar o artigo, como é que eu vou substantivar esse pronome? Sabemos que o artigo tem o poder de substantivar. Aludir a Joana d'Arc. Trata-se de uma pessoa conhecida publicamente. Não posso usar o acento indicativo de crase. Não posso usar o acento indicativo de crase. Porque não há artigo. É só preposição. Então, vamos lá. Vamos colocar os pontos nos is. Está verdadeiro, segundo caso. O primeiro estava falso, porque não foi utilizado o acento grave no final, a sua. E o terceiro item. Ofereci livros a vossa senhoria e à senhora Lourdes, mas a senhora Lourdes não quis. É comum você ter a leitura de que os únicos pronomes de tratamento que aceitariam o acento grave, senhora, senhorita, dona e madame. Repetindo. Senhora, anote aí. Senhorita,
dona e madame. Os demais pronomes de tratamento não aceitariam o acento indicativo de crase. Por quê? Porque não se usa artigo. Não se diz a Vossa Excelência chegou. E sim, Vossa Excelência chegou. Vossa Majestade saiu. E não a Vossa Majestade saiu. Ok? Então, os únicos pronomes de tratamento que aceitam artigo são esses: senhora, senhorita, dona e madame. Então, vamos aplicar. Vamos aplicar isso aí. Ofereci livros a quem? A Vossa Senhoria. E a quem mais? A Senhora Lourdes. Veja que os termos que eu pintei na cor amarela exercem o valor de objeto indireto. Então põe um acento grave no segundo, já que aceita o artigo. Mas no primeiro não, ficará só a preposição. Já nesse último caso, que eu vou grifar na cor verde, eu não posso usar o acento grave. Por quê? Porque é sujeito de quem? Quem não quis? A Senhora Lourdes. Veja que não podemos entrar no automatismo. Ah, senhora. Sim, mas é sujeito, não há preposição. Veja agora, como é que você julga aí? Certo ou errado? Como é que você julga? Quantas corretas? Quantas erradas? O que existe aí é paralelismo, meu patrão. Paralelismo. A brincadeira é o seguinte: se você usou só a preposição no início, lá só vai usar a preposição. A primeira está verdadeira. No segundo caso, você usou preposição e artigo da segunda. Então, lá adiante vai ser preposição e artigo. Não vai ter que usar o acento indicativo de crase. Estava falso. Agora eu corrigi, né? Vamos lá, se você entendeu. Verdadeiro ou falso? Terceiro item. Só usei a preposição. De segunda, aliás, de 14 horas a 22 horas. Verdadeiro. Das 14 horas, preposição e artigo. Às 22, preposição e artigo. Ok? Não tem mistério. Usou só preposição no primeiro elemento do paralelismo do par, no outro só vai usar preposição. De segunda a sexta. Primeiro caso. Ok. Segundo caso. Da segunda usou preposição e artigo, lá vai ficar preposição e artigo. Ok? A sexta, com acento grave. Estava falso, né? De 14 horas a 22 horas. Não é isso? De é só preposição. A 22 horas é só preposição. Já das, preposição e artigo. Às 22 horas, preposição e artigo. Bem, agora é você. Indique a sequência que preenche corretamente as lacunas. A exegese que se vê impondo nesta casa acerca do assunto decorre da análise conjunta de 3 elementos que lhe dão lastro. São eles. Quando ele diz são eles, ele usou um verbo de ligação. Eles é o sujeito. Está faltando o quê? O predicativo. Você emprega acento indicativo de crase antes de quem? Isso, objeto indireto, né? Complemento nominal e adjunto verbial. Isso é predicativo, vai ser sem a notória especialização da contratada. Outro predicativo, a singularidade do objeto, só artigo. Examinada sempre em relação a quê? Opa, aqui vai ter, em relação a algo.
A mais a existência, é o complemento nominal em relação à existência no mercado de muitos problemas na área. Aptos. Aptos a quê? Aptos a. Sem um acento grave, não se emprega acento grave antes de verbo. Aptos a desenvolverem os mesmos serviços com a. Sem acento grave, o com já é preposição, com a mesma qualidade. São eles. Falta mais um. A inviabilidade. Olha o ponto e vírgula demarcando a numeração. A inviabilidade é só artigo de competição descaracterizada em face de se ver prejudicada a singularidade. A singularidade é o que há de ser vista prejudicada, não é? Olha a partícula passivadora. Então vai gerar um sujeito. A voz é passiva, de se ver. Algo vai ser visto. A singularidade. Sujeito. Do objeto, porquanto, uma vez que várias empresas podem realizá-lo, não existem motivos para que não haja. Verbo haver com a ideia de existir é verbo transitivo direto. A competição é objeto direto. Esta interpretação que vem sendo efetuada no texto da lei leva-nos, cuidado, leva-nos, leva o quê? Leva alguém a algo, leva-nos, leva alguém, não é isso? A algo, a ideia, põe um acento grave, não é isso? De exclusividade da contratada. Ou seja, o objeto só será singular se apenas uma empresa for capaz de realizá-lo. Qual seria a resposta? Deixa eu ver. Quem recebeu o acento grave? Olha, o primeiro não, o segundo não tem acento grave, o terceiro tem, olha aqui. O quarto não, esse é o quarto. O quarto não, até agora não. O terceiro e o último. Onde é que tem isso? Terceiro e último. Letra C. Isso não é. Ok? Terceiro e último. Recebe acento grave. Faça essa. Tempo. E aí? Posso te dar? Vou lá. A outra parte. Vamos ver? Completamente excluídos das engrenagens de desenvolvimento da sociedade, os miseráveis são reduzidos a quê? Sem acento grave. O uma impede o acento grave, né? É só preposição. Reduzidos a uma condição subhumana. Seu único horizonte passa a ser. Não se emprega acento grave antes de verbo. Passa a ser a luta. Só o artigo. Um recurso que você pode usar, substitua por um masculino, passa a ser um conflito. E vê que é só artigo. Até agora ninguém recebeu acento grave. Viu? No lixão do Valparaíso, a poucos quilômetros de distância, vai usar? Não. Até mesmo quilômetro é masculino, né? HA. Não é isso o contexto? Então, como é que ficou? Ninguém recebeu acento grave e o último é HA. Qual a resposta? Letra C. Deixa eu levar você aqui para uma outra situação. Vê esse caso. Eu digo assim para você.
Para você ver onde é que você vai usar ou não o acento grave. Eu não posso ler porque talvez na leitura você reconheça onde é que eu vou usar o acento grave, né? Veja onde é que você usa o acento grave aí. E aí? Posso fazer? Bem, eu prefiro demarcar a oração. Tá vendo? Que tem pronome relativo. Eu vou fazer a leitura dessa oração. Ela é o sujeito, deu, o quê? As informações. As informações é o objeto direto. Eu não vou usar acento grave em objeto direto. Bem, mas o verbo dar, ele é transitivo direto e indireto. Eu vou buscar os dois complementos. Ela deu o quê? As informações. É o OD. A quem? A alguém, é o aí. E ela é o sujeito. Então, não vou usar em as informações, que é o objeto direto. Embora quem seja o aí, eu não posso usar o acento grave antes de quem, né? Agora, aquela noite é o adjunto adverbial. Aqui eu vou usar o acento indicativo de crase. Ou não vou? Ótimo. Tenho que usar. Uso o acento grave. Aquela noite é o adjunto adverbial, onde a preposição é gerada no próprio adjunto adverbial. Lembra? Agora, observe a outra oração. Os diretores aludiram, aludir a alguém. Aludir é transitivo indireto, pede a preposição a. É ela que vai ter que sair daqui, ó. E vai lá pra frente. Olha ela indo. Olha o mapa aí, mas vai direitinho, né? Ó. Tá vendo? Então você vai dizer, aquele a quem ela deu as informações aquela noite, os diretores aludiram. Cuidado, meu patrão. Aquele exerce o valor de objeto que indireto de aludiram. Não é isso? Todo cuidado com isso, tá? Vamos voltar para lá. Veja essa. Qual a resposta para essa questão? Tempo. Tempo esgotado, amigo online. E aí, qual a resposta? Tem certeza? Vou ver, viu? As provas às quais eles se submeteram foram entregues à coordenação às 16 horas. Vai dar qual letra? Letra. Cadê? Letra D, né? Letra D. Ó, qual é a oração que tem o pronome relativo? Qual é, meu patrão? A oração que tem um pronome relativo. Qual é? Isso. Vamos colocá-la na minha cor preferida. É isso? Observe.
Quem se submete a algo ou a alguém. Esse verbo é transitivo indireto, libera a preposição a. Ela foi aqui para frente. Mas as quais emprega o acento grave. Esse as quais, no início da oração adjetiva, exerce o valor de objeto indireto. Não é isso? Agora, leia sem ela. As provas foram entregues. A quem? Objeto indireto. A coordenação. E às 16 horas é o adjunto adverbial de quê? De tempo. Emprega o acento grave? Não é isso? Emprega o acento grave. Essa aqui é sua. Vamos lá. Você diria que isso aqui está certo ou errado? E aí? Você usaria acento grave aqui no início ou não? Leia sem a adjetiva em que ela estuda, direito constitucional, sem o vocativo. Leia sem isso. Às vezes são poucas, às vezes são muitas, às vezes são poucas. Você é sujeito, meu patrão. Se usar acento grave, erra. Não caia no automatismo. É diferente chegar dizendo para você, ela viaja às vezes. Aí é a locução adverbial. Locuções adverbiais, sim, eu uso. Assim como eu usaria em locuções conjuntivas. À medida que, a proporção que. Ok? Que bom. Bem, aqui nós concluímos, né? Aguarde-me com mais questões e com a sequência natural do curso. Até lá.